estamos aqui mais uma temporada do programa Viver Bem. Lembrando que nós estamos no Novembro Azul, que relaciona tudo com a saúde do homem. Então vamos entrevistar hoje o Dr. Leonardo Reis, médico oftalmologista do Hospital Ver. Dr. Leonardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos da PUC TV e toda a nossa audiência. O Dr. Leonardo vai falar uma coisa muito importante sobre homens e mulheres, de uma forma geral, mas a gente vai focar esse mês só em homens, sobre, eu vou falar popularmente, vista cansada. Dr. Leonardo, eu vou explicar para esse público que está nos assistindo o que é essa vista cansada que popularmente o pessoal chama. Bom, Alexandre, a vista cansada é o que nós chamamos de presbiopia, né? Um olho já a partir dos 40 anos já começa a ter sinais de vista cansada, que é quando a pessoa já não consegue enxergar muito bem de perto, em função do cristalino, que vai perdendo a sua capacidade de acomodação, de focalização. Então, começamos a ter uma dificuldade na leitura de perto. E aí, com 40 anos, a gente já começa, a pessoa que nunca usou um óculos, já começa a usar um óculos para perto, com 1 grau, e isso vai progredindo até mais ou menos os 60 anos. Então, em princípio, a vista cansada é algo que vai ocorrer com todos nós e, primeiramente, o tratamento é com lentes oftálmicas, né, um óculos, ou lente de contato, em alguns casos que a pessoa não quer usar um óculos ou não tem, digamos, muita afinidade com óculos, e aí prefere o uso de lentes de contato. Deixa eu interromper um pouquinho, tem associação com a hipertensão, com a diabetes? Não, a presbiopia é um fenômeno natural, né, do olho humano e vai acometer praticamente todas as pessoas, a não ser aquelas que têm uma compensação por serem míopes, mas tirando esses casos, todos nós vamos usar alguma correção para perto em algum momento da vida. Normalmente depois dos 40 anos, então não tem qualquer relação com nenhuma doença. Isso é importante a gente saber, ó. Todos nós estamos sujeitos a isso, sobre isso. Tem mais alguma coisa a acrescentar? E outra coisa interessante é que hoje nós temos em pacientes que já têm um pouco de catarata ou pacientes que já têm alguma esclerose do cristalino, nós temos a possibilidade de corrigir a presbiopia através do implante de lentes intraoculares. Então, nós temos a condição de fazer a cirurgia de catarata e já colocar uma lente intraocular que vai possibilitar a correção do grau para perto e, se a pessoa tiver também algum grau para longe, isso é corrigido simultaneamente. Bacana. Como nós estamos falando para um público leigo, né, o que seria cristalino? Que quando fala, talvez a maioria não saiba o que é. O cristalino é justamente a lente do olho. É uma lente natural, ela tem mais ou menos 20 dioptrias, e ela serve justamente para que nós possamos focalizar as imagens, né? Se o olho do ser humano ou também dos animais, né, não tivesse o cristalino, não seria possível você focalizar uma imagem num olho tão pequeno. Interessante. O cristalino que faz a inversão da imagem? O cristalino é uma das lentes do olho, a córnea também funciona como uma lente do olho e realmente a imagem chega invertida, porque o raio que vem, por exemplo, de cima do campo superior, ele vai atingir a retina inferior, a parte inferior da retina. E o de baixo vai para cima. Exatamente, vice-versa. Então, de fato, a imagem chega invertida lá na retina e o nosso cérebro tem a capacidade de colocar a imagem direta. Muito interessante. Tá vendo? O cristalino e o cérebro que faz a inversão dessa imagem para a gente, né? Quando chega lá. Uma outra situação que é muito comum, não sei a partir de que idade, o doutor está aqui para nos esclarecer, sobre catarata. A catarata, ela está
Nesse cristalino, essa formação? Sim, a catarata é justamente a opacificação, o embaçamento do cristalino. Então, quando nós temos, seja pela senilidade mesmo, né, pelo envelhecimento, ou alguma outra situação, como trauma, uso de medicação, doenças inflamatórias ou outras doenças que podem ocasionar o embaçamento do cristalino, a opacificação. Então, nesses casos, vemos aí muito pela internet o colírio que desembaça o cristalino, que cura a catarata. Isso Até não até existe, o né? presente momento, o tratamento padrão ouro para a catarata é justamente a substituição do cristalino embaçado por uma lente intraocular. Cirúrgico. Tratamento cirúrgico, sem dúvida. E eu ouvi falar muito, e muitas pessoas já perguntaram para mim, como leigo, que aquele reflexo, quando a gente está dirigindo o carro, aquele reflexo do sol que bate no para-brisa traseiro e volta para o olho quando a gente está sem óculos, aquilo pode desenvolver uma catarata? Aquele reflexo muito forte do sol? Olha, existe indício de que a exposição demasiada ao sol ou à radiação ultravioleta, por exemplo, em pessoas que usam muito a solda, né? Ou pessoas Sim, que, a solda. enfim, estão expostas em bronzeamento à radiação ultravioleta e outras radiações também podem induzir uma, uma perda de transparência do cristalino mais precocemente, né? Então, não imagino que Que gera esse, catarata. esse reflexo do vidro possa ser suficiente para causar isso, né? Mas uma grande exposição ao sol, além de outras situações, outras degenerações, o pterígio, inclusive, que é aquela carne no olho, podem ser induzidos ou podem ser facilitados em função da exposição ao sol. Tá. O pterígio, para vocês que estão assistindo, é uma carnezinha que nasce no cantinho do olho e ele vai cobrindo essa parte que nós temos, seja castanho, seja azul, seja verde. E ela vai cobrindo ao ponto de cobrir todo. É cirúrgico também, né? O pterígio também, como você disse, é esse crescimento, né, de uma carne a partir da conjuntiva que vai crescendo sobre a córnea. E, obviamente, que em alguns casos, né, quando o pterígio avança muito, ele causa embaçamento, porque faz uma distorção da córnea, causando um astigmatismo irregular. Irritação, e também né? E deve irritar muita muito, irritação, vermelhidão, sensação de corpo estranho no olho. E também, obviamente, que o bloqueio, né, a opacificação também Total da da córnea. córnea. Total da córnea. Qual o tratamento mais indicado ou prevenção para esse pterígio? Sem dúvida nenhuma, a diminuição da exposição à luz do sol, Com principalmente. óculos Né? solar, com filtros. Exatamente. Assim. Um óculos de sol que tenha algum filtro ultravioleta, isso ajuda muito, né, na prevenção do pterígio. Além disso, também, o uso de colírios lubrificantes, né, pode ajudar muito a diminuição da irritação do olho, né, do ressecamento, e, portanto, trazem não só o alívio de sintoma, mas também a prevenção do olho seco e, por conseguinte, também a prevenção do pterígio. Bacana. Aproveitando o gancho que o doutor falou sobre óculos, né, todos nós somos consumidores, a gente vê óculos em todos os lugares, na banca do camelô, na rua, tanto nas óticas. E muita da gente opta pelo mais barato, porque é bonito, não, vou comprar esse aqui que é barato, sem ter nos cuidados que eu vou perguntar aqui para o doutor. Sobre óculos, prevenção, né, o que a gente tem que olhar nessa lente antes da gente expor ou comprar esse óculos, né, um óculos sem grau, um óculos de proteção. Bom, a primeira coisa, você falou do óculos, né, que a gente compra aí nas bancas. Nós precisamos falar que o exame oftalmológico
é muito importante antes da utilização de qualquer óculos, né? Mesmo sem grau. Mas principalmente o óculos com grau, né? Então não se recomenda você ir lá comprar um óculos na ótica sem ter feito um exame oftalmológico, né? Então ir lá na ótica fazer um exame de vista na ótica, isso não é exame oftalmológico. Que O tem exame muito oftalmológico é um exame médico, né? Que compreende não só a medida da visão, mas também outros exames como a avaliação do fundo do olho, da pressão intraocular, da anatomia da córnea, do nervo óptico, da retina, enfim. Isso é se É um cuidar. exame completo, né? Isso então, é pensar em si e se cuidar, porque a saúde é para você mesmo. Né? Nem todo problema de visão, ele se dá em função de aumento do grau. Pode ser alguma outra situação, alguma outra condição mais grave do que isso. Então, é preciso fazer o exame oftalmológico completo antes de comprar um óculos, principalmente o óculos de grau. E se você vai comprar depois de um exame bem feito, é importante que se faça esse óculos numa boa ótica, né? Uma ótica de confiança, e que a lente também seja de boa procedência, que tenha não só as especificações colocadas pelo médico, mas também uma lente que seja capaz de filtrar a luz ultravioleta e outras aberrações indesejáveis. Então esses óculos, por exemplo, a gente está lá na praia, aquele sol forte, né? Aquele reflexo da areia para a gente. A pessoa chegou desprevenida. Vou comprar qualquer óculos aqui de plástico e coloca, achando que está protegendo a vista, não está protegendo. Tá? Muitas vezes você diminui o desconforto, mas continua recebendo radiação, né? Porque eventualmente essa lente não tem filtro uma nenhum. Proteção ultravioleta. Por isso que é mais barato. Exato. Na maioria das vezes. Muito bacana. Ó. Como vocês puderam ver, a saúde dos nossos olhos não é simplesmente sair aí comprando, entrando em ótica e achando que está fazendo bem para si mesmo. Para si mesmo é passar no médico, oftalmologista, para que ele recomende o caminho certo. Isso aí. Vou perguntar mais uma coisinha sobre a catarata, que eu esqueci de perguntar. A partir de quantos anos, geralmente, que começa a ter catarata? E o que a gente vê, assim, a pessoa, né? Eu sei que a pessoa vê a vista embaçada, mas o leigo pode olhar para a pessoa e ver o quê? Um ponto branco, um ponto vermelho? Não, normalmente não se distingue nada, né, sem um aparelho devido, sem um aparelho que a gente chama de lâmpada de fenda, nós temos no consultório, que é aonde a gente vai conseguir identificar a catarata. Então, sem um aparelho específico para isso, a gente não conseguiria ver. Agora, quem tem a catarata começa a ter um embaçamento da visão. Isso começa a ocorrer na maior parte das pessoas a partir dos 55, 60 anos. Ele é depois da vista cansada, né? Da presbiopia. Já no final da presbiopia, nós começamos a ter a esclerose e o embaçamento do cristalino. Antes disso, pode ocorrer, né? Tem pacientes que tiveram catarata aí na quarta ou quinta década, né? Mas a maioria vai ter a partir dos 55 anos. Lente de contato, como que seria isso em troca do óculos, né, para lente de contato? Como que é essa adaptação? Tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta. Não sei se existe aquelas lentes gelatinosas ainda, se é tudo de vidro. O Dr. Leonardo está aqui para esclarecer. Sim, lente de contato é um assunto bastante interessante, né? As lentes já estão aí no mercado há várias décadas, então nós temos pacientes que usam lente de contato aí há 40 anos e se adaptam muito bem. A maior parte das pessoas se adapta bem à lente de contato. A grande parte hoje das lentes de contato no mercado são lentes gelatinosas ainda. Essas lentes gelatinosas, elas corrigem muito bem a miopia, a hipermetropia, e hoje nós temos no mercado também as lentes de contato gelatinosas multifocais. Entretanto, apesar do conforto que a lente de contato gelatinosa dá,
Em alguns casos em que nós temos uma córnea irregular, precisamos lançar mão de lentes rígidas. As lentes rígidas gás permeáveis, elas não dão o mesmo conforto de uma lente gelatinosa. Todavia, elas dão uma imagem, uma qualidade de imagem melhor. E em córneas que nós temos mais dificuldade, como no ceratocone, córneas com ectasia, com irregularidades bastante proeminentes, hoje nós temos uma nova modalidade, um novo formato de lente, que é a lente escleral. Ela é uma lente maior do que as lentes convencionais e elas, digamos, abraçam toda a córnea e se estendem até a conjuntiva e formam um filme lacrimal maior no espaço entre a córnea e a lente, promovendo uma correção maior das irregularidades da córnea. Então, muitos pacientes que às vezes precisariam no passado de um transplante de córnea para poder enxergar melhor em vista do ceratocone, em função dessas irregularidades da córnea, hoje nós conseguimos dar uma boa visão com a lente escleral. Só para esclarecer, o que seria ceratocone para o público leigo? O ceratocone é uma deformação na córnea, né, em que ela faz uma protuberância A córnea em formato de cone. Eu faço uma analogia para os pacientes, é como quando você bate um pneu e ele faz um papo, né, no pneu, seria aquilo ali na córnea, num formato de cone, aumentando a sua curvatura e, portanto, dá um astigmatismo muito alto. Que não dá para ver a olho nu. Não, também só com uma aparelhagem específica, né, na lâmpada de feno. E o ceratocone, ele embaça a vista, ou o campo visual, só para a pessoa tentar identificar, para procurar o oftalmologista. O ceratocone dá um astigmatismo normalmente alto e também uma miopia, o que vai dar um embaçamento visual, né? E muitas vezes no exame convencional, só da refração, uma refração simples, você não consegue captar com facilidade aquele grau e aquela distorção. Então aí nós lançamos mão de outros exames complementares, como a topografia da córnea, a paquimetria e também exames de aberrometria para ver qual aberração esse ceratocone está provocando no olho. E se a pessoa não ligar para o ceratocone, for deixando, né? Tem muita pessoa desleixada, infelizmente, nós estamos no século XXI, mas acontece. Isso pode gerar, que todo mundo tem medo de câncer, um câncer ali local ou não? Não, mas não. Pode gerar uma perda visual muito grave, né? A ponto de não restar outra alternativa a não ser trocar essa córnea, fazer um transplante de córnea. Então não pode deixar evoluir o ceratocone, não se justifica. Então, não justifica vocês qualquer alteração visual, procure com urgência o oftalmologista, porque depois é pior. Tudo no início é muito mais fácil para se tratar. Voltando sobre as lentes, né, que a gente estava conversando, existem lentes que a gente abre as redes sociais e está lá vendendo lente. Não sei a qualidade, não sei de onde. Que as pessoas gostam muito de utilizar. Eu quero ter o olho azul, o olho verde, o olho cinza, sei lá. Isso é recomendado, não é recomendado? O que é isso? De onde as pessoas, né, tiraram isso? Alguns acham que é modismo, outros usam porque querem ter essa mudança visual da cor do olho. O que você aconselharia para esse povo? Para as lentes cosméticas, nós precisamos ter o mesmo cuidado das lentes incolores, né? Então, essas lentes coloridas podem ser utilizadas, muitas vezes até com o grau adequado, né, para o paciente, mas é preciso fazer um exame antes para ver se não tem nenhuma outra doença, algo que contraindique o uso da lente de contato e fazer essa adaptação junto com o médico, né? Não comprar aleatoriamente. Entrar na internet, comprar e botar esse corpo estranho no olho, porque é um corpo estranho. É preciso ter noção da procedência. Imagina se você pega um material
de uma procedência duvidosa que já vem contaminado com um fungo, com a bactéria, você vai levar a infecção para a sua córnea e muitas vezes você tem até a necessidade de fazer um transplante de córnea de urgência em função de úlceras infecciosas provocadas pelo uso da lente de contato. Então, o uso da lente de contato, primeiro, é preciso ter uma noção da procedência, acompanhar a adaptação dentro de um ambiente médico, hospitalar e, obviamente, fazer os cuidados devidos, a higienização, a conservação, a limpeza da lente. Não é só pôr na água e pôr no olho, não, né? De forma alguma. Que isso aí também a gente vê muito. A pessoa acha que pôr na água ali, põe no olho e vai levando a vida. Não, inclusive a água, água corrente, né, é uma fonte de contaminação. Não se pode lavar a lente com água corrente. É preciso a utilização de enxágues específicos, estéreis, né, sem nenhuma contaminação, e também o material para conservação, para guardar a lente. No dia a dia, no seu consultório, a gente está falando muito focado, não abranger um pouquinho essa pergunta. Quando a pessoa chega com esses problemas mais graves da visão, você consegue perceber que baixa a autoestima da pessoa, a autossegurança para andar, a autoestima pessoal mesmo? Sem dúvida. A visão é uma das funções, né, mais importantes do nosso organismo e, portanto, acho que todos os órgãos do sentido são importantes, mas a visão ela é peculiar, porque eu faço aqui um exemplo. A cirurgia refrativa, ela é uma cirurgia que praticamente muda a qualidade de vida da pessoa. A pessoa que não enxerga nada sem um óculos, de repente, na semana seguinte, está enxergando tudo sem a necessidade de óculos ou lentes. E não dói, né? A cirurgia não dolorosa. Depende da técnica, né? Depende da técnica. E outra situação, quando a gente vê os pacientes já com degeneração macular relacionada à idade, em que a gente tem muito pouco a se fazer, a não ser a adaptação de recursos para a visão subnormal, é muito triste, é uma situação degeneração deprimente. macular quando ele vai perdendo a visão. Vai perdendo a visão por uma degeneração da retina. Ele fica sem um espaço visual, do campo visual, né? Principalmente o campo central. Tá. Ele consegue ver só as laterais. Exato. Que é o contrário do glaucoma, né? Sim. O glaucoma, ele progride no sentido inverso. Vai perdendo a periferia da visão até chegar na visão central. Glaucoma, para quem não sabe, é uma pressão que dá no olho, né? E a gente vai entrar rapidinho falando sobre isso, né? O glaucoma, essa pressão que dá no olho, a pessoa sentiria o quê para procurar? Em 99% das vezes não sente nada. Não sente absolutamente nada. Esse aumento da pressão intraocular, ele é silencioso, na maior parte das vezes imperceptível, e só o exame médico, né, com avaliação da pressão intraocular, avaliação do nervo óptico e do campo visual, é capaz de identificar e cravar um diagnóstico certo de glaucoma. Ele também pode embaçar a visão da pessoa, se estiver evoluído? Pode, quando a pressão do olho está muito alta, você pode ter um embaçamento visual e dor também, Tá aqui em casos de pressão excessivamente alta. Certo. O glaucoma, o tratamento é em colírio para baixar essa pressão? O primeiro passo é o tratamento com colírios, né, para diminuir a hipertensão intraocular. Temos várias modalidades de colírios, várias classes, né? E o médico vai saber escolher aquele que for melhor para o seu paciente, dentre aí as pelo menos 6 classes de colírios que nós temos hoje para o tratamento do glaucoma. Tá, como nós estamos conversando sobre público leigo, eu já vi que na época que eu atendia os hospitais, em emergência, o paciente perguntava, o glaucoma estufa o olho? Igual a história da tireoide, né? É possível, mas em crianças que nós temos
aumento da pressão intraocular, um glaucoma congênito, por exemplo. E como o olho da criança ele ainda não é rígido, ele tem elasticidade, né? Ele tem uma complacência para aumentar de tamanho, ele pode gerar um olho aumentado, né? Um globo ocular gigante. Independente da tireoide, né? Do hipertireoidismo, independente. A tireoide não aumenta o globo ocular. As doenças da tireoide, elas empurram o olho para frente. Mas o glaucoma congênito, ele aumenta o tamanho do globo ocular, dando o que nós chamamos de buftalmo, né? Olho de boi. Nos casos da doença da tireoide, ela apenas vai empurrar o olho para fora, que é uma situação que a gente chama de exoftalmo. Que não é a mesma coisa. Não, diferente. Parecendo diferente. Ó, foi muito interessante esse bate-papo aqui com o Dr. Leonardo Reis. Pena que já está acabando. Passa rápido, né? Mas, ó, Dr. Leonardo, muito obrigado pela reportagem. Acho que foi muito esclarecedor para o nosso público aí. E até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Até logo para vocês.